Uma planilha da Polícia Federal ligou aí os ministros, né, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, além da advogada Viviane Bas, esposa do ministro Alexandre de Moraes, porque eles ocuparam uma mesa patrocinada pelo Banco Master durante um evento em Nova York. O jantar de gala, a gente até discutiu isso aqui, né, no Direto ao Fato, ocorreu em novembro de 2022, no restaurante Fasano. Enfim, segundo informações do portal Metrópolis, o dono da instituição financeira, Daniel Vorcaro, financiou todo o espaço. Ou seja, não tem como negar que os ministros realmente, e a esposa, né, do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Bassi, não estão interligados com todo esse escândalo de corrupção. Darcio, a sua visão em relação a esse... E olha, esse evento aconteceu em 2022, né? E a gente tem visto esse escândalo agora, né, que tem aparecido agora, né, finalzinho aí de 2025, 2026. Imagina só de 2022 para cá, ou até antes disso, né, todos os capítulos ainda que serão desbravados e investigados estão sendo trazidos à tona, né, pela Polícia Federal. Pois é, quem sabe não foram comemorar o resultado da eleição. E é isso que tem me agoniado, porque ninguém está fazendo o liame de todo esse caso com a prisão de Bolsonaro e com a prisão dos patriotas. Um outro evento, patrocinado pelo Vorcaro, tinha a presença de Benedito Gonçalves, conhecido pela população como Missão Dada, Missão Cumprida. Tem mais. O Daniel Vorcaro tinha acesso às diligências da Polícia Federal. Nesse evento patrocinado em Londres, um dos palestrantes era o Andrei Rodrigues. Assim, eu acho que está tudo muito claro, né, pessoal? Será que eu preciso de ficar explicando que Bolsonaro é um sequestrado por esses membros desse Hamas petista, por esses ayatolás, que Bolsonaro está sequestrado, assim como seus seguidores igualmente sequestrados, presos, aqueles que não estão presos estão sendo monitorados com tornozeleira, porque essa quadrilha quis tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição? Ou vocês já esqueceram do recado que foi dado? O jantar, ele só é um símbolo de contratos que vieram a posteriori, que tratam de valores que são simplesmente inacreditáveis. Estamos falando de 129 milhões. O jantar é uma espécie de celebração. Eles estavam celebrando. E eu afirmo a vocês, eles estavam celebrando o trabalho que eles fizeram, a missão que eles cumpriram de tomar o poder, que é muito diferente de ganhar uma eleição, e poder pavimentar o caminho de todas essas fraudes que a gente assistiu depois. Com certeza. E Lu, qual que é a sua visão também em relação a esse fato, né, de todos esses ministros envolvidos, né, e não só de 2022 para cá, né, mas acredito que até antes disso tenham casos a serem revelados ainda. Eu concordo plenamente. Na verdade, esse jantar, né, ele é só a consequência ou o sintoma daquilo que eles se sentem muito à vontade. Saíram mensagens, agora de manhã eu estava acompanhando algumas mensagens de Daniel Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes, na verdade, ele falando com a noiva dele, a noiva do Daniel Vorcaro, e ela até fala assim, nossa, veio em casa o Alexandre, né? Perguntou se tinha gostado da casa ou do apartamento, veja a relação. E ela fala, que vergonha, eu estava de pijama. Então, o jantar é a consequência, é o sintoma de toda a ligação que essas pessoas têm e do quanto eles ficam à vontade. E esse é um sintoma, inclusive, e eu não vou culpar aqui, vou falar, a sociedade está inerte. Não, não é isso. Mas nós normalizamos uma democracia séria, uma república, né, séria. Quem são os ministros da Suprema Corte americana? Ninguém sabe. Eles não ficam dando entrevistas, eles não são protagonistas. Ministros de Suprema Corte, juízes se manifestam em autos. Isso em repúblicas e democracias
sérias. Não é o caso do Brasil. Então, o brasileiro, quando a gente fala, o ministro está dando uma entrevista, está sendo protagonista, ou dito lá, o salvador da democracia. Isso não existe em democracias que são concretas. É realmente um amadorismo brasileiro, ou a democracia tupiniquim aqui do nosso lado. Então, esses jantares, esse grau de intimidade é só a consequência de tudo que eles já estavam juntos. O Darcy levantou uma coisa que eu gosto muito dessas frases emblemáticas, né? Veja bem, eles foram contextualizando com pequenos pontos, só que emblemáticos e pesados. Eleição não se ganha, se toma, José Dirceu. Missão dada, missão cumprida, como ele chama? Agora fugiu o nome. Se o Darcy conseguir me lembrar aqui, Nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Aí ganhar, Nós vamos tomar poder, o poder. exatamente. Tomar o poder é diferente de ganhar uma eleição, missão dada, missão cumprida. Então veja que eles já estavam há tanto tempo à vontade, e essa ligação entre eles já é tão profunda, que eles foram dando esses pedacinhos que eu considero indícios, inclusive. Só que nós estamos amarrando tudo agora. Nós não, a gente já vem há um tempinho falando, e agora mensagens, a prisão e tudo isso vindo à tona só amarra e comprova o que muitos da imprensa, do jornalismo há anos, 2019, 2020, 21, 22, vieram colocando. Muitos foram calados, censurados, demitidos, emissoras com risco de perder sinal. Nós assistimos, nós vivemos para ver tudo isso. E aonde nós chegamos agora é consequência de todo esse caminhar. Com certeza, Lu. E só um complemento interessante, assim, para a gente amarrar esse assunto aqui, finalizar até, olha só, citado em mensagem de Daniel Vorcaro e possível beneficiário de pagamentos do dono do Banco Master, enfim, o ministro Dias Toffoli, do STF, deve votar no julgamento da segunda turma para referendar ou revogar a ordem de prisão contra o banqueiro e seu cunhado também, né, o Zetel, e outros investigados da terceira fase da Operação Compliance Zero. Gente, eu sinceramente não sei se esse cara é destemido ou se ele realmente tem tanto assim o rabo preso dessa forma, porque não é possível, né? Ele não queria largar o osso, né? Ele queria ainda ser o relator, né, de toda essa investigação do Master, né? Aí entrou o André Mendonça, enfim, e agora ele ainda peita a situação toda e não sei, sinceramente, eu não entendo até que ponto vai esse pessoal do STF. Eles realmente acham que vão dominar tudo, é impressionante, eles não têm medo de nada, não têm medo da imprensa, não têm medo da oposição, não têm medo de nada. Darcy, qual que é a sua análise em relação a isso? Porque, para mim, isso soa como uma afronta muito grande. É claro que é. Agora, eu só não sei se é rabo preso ou solto, né? A gente vai saber. Isso é uma incógnita aqui, né? Mas, enfim, fugindo da brincadeira, olha, acabou a moralidade, acabou a existência de um Estado de Direito no Brasil. Isso aqui virou um país de gangster. Acho que as mensagens deixam isso muito claro, né? O Vorcaro falando que vai, enfim, pedindo para poder espancar a empregada doméstica, gente, tá? Quebrar os dentes do jornalista, sabe? É papo de mafioso, de bandido. As conversas deles são de bandidos. E eu tenho amigos em Brasília que circulam e amigos de diversas classes, diversas posições. Quando eu falo diversas posições, pode ser um guarda, um vigia, um motorista, um lavador de carro, um garçom, né? E as informações que eu tenho dão conta de que a linguagem entre eles é de bandidos, sabe? Então, assim, é triste o que eles fizeram. Eles assumiram poder para poder destruir a estrutura das instituições por dentro.
e eles estão corroendo as instituições por dentro. A única coisa que a população brasileira poderia aceitar nesse momento é a renúncia imediata do Luiz Inácio Lula da Silva, né, por conta da liderança dele dessa quadrilha, a saída imediata do senhor Dias Toffoli e a saída imediata de Alexandre de Moraes para começar o processo de depuração. Isso eu não estou falando nem como solução, não, estou falando para começar, né? Então, a presença dessas pessoas nos seus lugares, ou melhor, em lugares que não deveria jamais ter sido deles, já mostra que esse país aqui, infelizmente, nesse momento, não tem condição de sanear os seus próprios problemas, né? A contaminação parasitária chegou a um ponto de não retorno, ou a gente poderia dizer que a doença está metastática. Mas eu tenho uma esperança, em outubro, a gente fazer uma grande renovação na Câmara Federal, uma grande renovação no Senado, e a gente poder aplicar os remédios necessários para poder extirpar esses parasitas. Não será fácil, a gente precisa ter paciência, porque não será rápido, e eles vão fazer de tudo para poder evitar esse tratamento, minha amiga Laísa.